Daí, pessoal, mais uma resolução. Assinale a alternativa que indica o polinômio que possui os números 0 e 1 como raízes, sendo 0 uma raiz de multiplicidade 3. Olha só, antes de ir diretamente ou ir propriamente para a resolução dessa questão, eu vou falar sobre como se constrói um polinômio a partir das raízes, né? A obtenção do polinômio usando a sua forma fatorada para buscar aí quem é esse polinômio de acordo com as raízes dadas. Bom, vamos pensar assim, ó. Vou fazer um exemplo diferente dessa questão 10 aí, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Vamos supor que as raízes do polinômio sejam, vou colocar aqui, ó, um contra-exemplo, tá? Olha só. Vamos supor que as raízes, vou colocar um polinômio de terceiro grau também, tá? Raízes iguais a, botar assim, ó, x1 igual a 2, uma segunda raiz x2 igual a menos 3 e uma terceira raiz x3 igual a 1. Bom, como que eu monto esse polinômio? Então, eu vou botar assim, ó, p de x igual. Então, eu inicio a montagem do polinômio a partir da sua forma fatorada. Como que é a forma fatorada? Bom, cada raiz que eu conheço vai gerar um parêntese multiplicando. Por isso que é chamado de forma fatorada, porque eu monto fatores. E o número de fatores, ou seja, o número de parênteses que ficam se multiplicando, é igual ao número de raízes dadas, nesse caso são 3. Dentro de cada parêntese eu coloco um x. X, x e x. E aí do lado desse x eu coloco o quê? Eu coloco a raiz com o sinal trocado. Então a primeira raiz é 2, eu coloco menos 2. A segunda raiz é menos 3, eu coloco mais 3. A terceira raiz é 1, eu coloco menos 1. E está aí o polinômio, né? Esse é o polinômio na forma fatorada. Se eu quiser encontrar o polinômio na sua forma polinomial, aí eu multiplico, né? Multiplico esses dois primeiro, olha só, x vezes x, x vezes mais 3, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 3. Aí depois desse resultado, multiplica por x menos 1, enfim. Aí eu faço aí as multiplicações de polinômios, tá? Bom, então isso aí é um exemplo. Vou chamar isso aqui de exemplo 1. Vou para um segundo exemplo. Exemplo 2. Então, novamente, eu vou trabalhar aí com as raízes x1 igual a 2, x2 igual menos 5 e x3 igual a 0. Bom, então aí rapidamente, né? Agora já dá para fazer de forma mais rápida. 3 raízes, 3 parênteses. X dentro de cada parêntese e do lado a raiz com sinal trocado. 2 eu acrescento aqui menos 2, menos 5 eu acrescento mais 5 e aqui, olha só, é 0. Então tanto faz, tá? X mais 0, x menos 0, né? Eu vou colocar aqui x menos 0. E aí o que acontece? Que esse parêntese aqui, ó, exclusivamente no caso do 0, vai dar x, porque x menos 0 é x. E aí a forma polinomial se costuma representar assim, ó, x por fora, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 5. Tá aí. Ok? Então observa que cada vez que tu encontra aqui ó, o x isolado por fora, como se ele fosse um termo em evidência, sei lá, significa que tu tem raiz igual a 0, né? Raiz nula. E aí eu vou fazer o terceiro exemplo. E aí depois sim, nós vamos para a resolução dessa questão 10 aí. Tá? Que ela é bem simples. Mas aí eu preciso desses itens aqui de forma antecipada, tá? Então vamos colocar as raízes x1, mais uma vez, ó, x1 igual a 2,
x2 igual a menos 4, x3 igual a menos 4. Pode ter duas raízes iguais? Pode. x4 igual a menos 4 de novo. Olha só, três raízes iguais. A quinta raiz igual a 0. E a sexta raiz também igual a 0. Olha só, eu tenho aqui uma raiz simples, que é a raiz 2, x igual a 2. Eu tenho a raiz múltipla, isso aqui chama multiplicidade 3. Por que essa raiz menos 4 tem multiplicidade 3? Porque ela é raiz 3 vezes. Eu tenho 3 raízes iguais a menos 4. E aqui eu tenho essa raiz nula, né, raiz igual a 0, com multiplicidade 2. Então isso significa multiplicidade da raiz. É o número de vezes que a raiz é raiz. Ok? Bom, e como ficaria a parte o polinômio na forma fatorada com essas raízes? Aí p de x igual. Bom, eu tenho aí 6 raízes, então eu preciso de 6 parênteses. 6 parênteses, então aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra? Coloco o x em todos eles. Isso aqui é um produto, tá? Vou colocar o pontinho aqui para tu não esquecer. E aí, dentro de cada parênteses vai a raiz com sinal trocado. Primeira raiz é 2, acrescenta menos 2. Segunda raiz menos 4, então mais 4. Aqui também, outra raiz mais 4 e outra raiz mais 4. São 3 raízes, né? Iguais a menos 4, então eu tenho 3 parênteses. 3 parênteses com mais 4. E depois 0 e 0, então x menos 0, né? Ou mais 0, como a gente viu antes. Aqui. E aí, para concluir, lembra que aqui, ó, x menos 0, isso aqui vai dar x. E x menos 0, isso aqui vai dar x. Então eu terei aqui, ó, x ao quadrado por fora. E aí eu tenho, posso botar aqui x menos 2, normal, raiz simples. E esse x mais 4, eu tenho x mais 4, x mais 4, x mais 4. Então é o mesmo que x mais 4 ao cubo. Tá aí. Tá, então esse é a forma polinomial daquele... É a forma fatorada do polinômio que tem essas raízes aí. Agora, posto esses 3 exemplos, eu consigo ir para a questão 10 acho, de um jeito mais fácil. Eu tenho o quê? Eu tenho que as raízes são 0 e 1. Só que o 0 tem multiplicidade 3. Aqui o 1 não fala sobre a multiplicidade, né? Então, se não fala, vamos considerar aqui raiz simples. Ou seja, ele é raiz uma vez só. Como aconteceu aqui, ó, com esse 2 no exemplo 3. Ó. É raiz simples, é raiz uma vez só. Então aqui eu tenho uma raiz simples e esse 0 aqui é uma raiz de multiplicidade 3. Multiplicidade 3. Ok? Então vamos lá montar o polinômio. Vai ser muito fácil. P de x igual. Vou começar com 0 então. Ó. Como o 0 tem multiplicidade 3, eu vou precisar de 3 parênteses para essa raiz igual a 0. Já vou até acrescentar aqui, ó. X menos 0 ou x mais 0, tanto faz, tá? Aqui. E o outro parênteses da raiz simples, x igual a 1. Então, tu vai acrescentar o x e vai trocar o sinal da raiz dada. X menos 1. E aí o p de x fica x menos 0. Isso aqui tu sabe que dá x. X menos 0, tu sabe que isso aqui dá x. E x menos 0, tu sabe que isso aqui dá x. X vezes x vezes x. X ao cubo, que multiplica x menos 1. E aí é procurar isso nas alternativas. X ao cubo que multiplica x menos 1 está na letra C. Se esse 1 tivesse, por exemplo, multiplicidade 2, aí o que mudaria? Aqui teria um 2. Se fosse multiplicidade 5, aqui teria um 5 e assim por diante. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.